Olá, cá estou eu na História da História, um canal que faz do seu nome a sua prática. O problema de começar um canal é de não saber exatamente por onde começar, onde fica o início da nossa história. Digamos que isso também é um problema comum para os historiadores. Onde fica o início da Segunda Guerra Mundial? Quando começa a Revolução Industrial? Esse problema acontece porque praticamente tudo que nós entendemos como o início de uma história, o começo, é a construção de um autor específico ou de um grupo de autores. Respira fundo enquanto começa a nossa vinheta, que após o término desse vídeo, a sua compreensão de história nunca mais será a mesma. Dois, ai, ninguém se mexe. Bem, eu vou começar dando um exemplo para ficar mais fácil de entender o que eu quero dizer com o início de uma história. Durante alguns séculos, o Brasil ele foi tratado como uma região descoberta em 1500, cuja própria história começava a ser narrada em 1500. Isso começa a mudar quando os primeiros estudos etnográficos começam a ganhar força no Brasil. Isso na transição entre o século XIX e XX. Hoje, os estudos das experiências humanas nessa região que nós entendemos como Brasil chegam a recuar 10.000 anos com facilidade. A questão é que o recorte de uma história, o início que ela vai ser contada, depende da construção de um autor. Mais um exemplo. Dependendo do autor, a Segunda Guerra Mundial é contada a partir da Primeira Guerra Mundial, a partir do Tratado de Versalhes ou a partir da ascensão de Hitler no poder. Tudo isso acontece porque a sequência de acontecimentos da vida não é um dado óbvio e nem natural. A sequência de acontecimentos como Primeira Guerra, entre guerras e Segunda Guerra, ela não pode ser demonstrada em laboratórios com experimentos científicos. E eu não vou cogitar aqui a existência de máquinas do tempo, porque das máquinas do tempo para os alienígenas que construíram as pirâmides do Egito, é um passo. Ninguém que viveu a Primeira Guerra Mundial saberia que haveria uma segunda, salvo especulações, é claro. Como nós, do século XXI, imaginamos que haverá uma terceira, mas a gente não sabe quem, quando e como. O que tem que ficar claro aqui é que essas sequências de acontecimentos são construções, muitas vezes, posteriores ao ocorrido. Bom, desses exemplos a gente pode tirar algumas conclusões, que é um relativo descolamento entre o que é narrado e o que é vivido. De tudo que nós vivemos, os autores eles selecionam alguns eventos e encadeiam eles conforme o tipo de pergunta que o livro tenta responder. Sabe quando o pai pergunta pro filho que horas ele chegou da balada e o filho responde 2 ao invés de 5? Ou o pai diz que pescou um peixe de 3 quilos, mas na verdade ele comprou no Pesque Pague? Então, isso é uma forma de descolamento entre o que é vivido e o que é narrado. Bastante cotidiana, claro. Essa distinção do que é narrado para o que é vivido, ela tem sido explorada no Brasil a partir da leitura de um autor chamado Hayden White, um autor americano. A sua principal obra, a Meta-História, ela é um ponto incontornável para discutir representação na história, seja para criticar ou seja para apoiar. Outra implicação dessa perspectiva do Hayden White é que o sentimento que nós sentimos quando lemos um texto, seja lá a adrenalina de uma guerra ou o medo do terror, tudo isso dependeria mais da construção linguística do texto do que do fato em si. Mas... E o mas aqui não significa desprezar tudo o que veio antes. Mas Hayden White não é o único que pensa sobre o assunto, e nem é unânime. Há perspectivas como a de David Kerr, que argumenta que existem fatos históricos que são imaginados e executados coletivamente, e que são narrados na mesma sequência em que acontecem, como a independência de um país, a erradicação da fome ou a superação de uma crise. Em eventos como esses, foram estabelecidas metas que, quando alcançadas, converteram-se em fatos históricos, incontornáveis para a explicação da história. Agora você deve estar se perguntando, para que serve isso? Aquela pergunta bem utilitarista. Para que serve? Bem, provavelmente você vai ficar bem mais chata. Quando uma pessoa vier com um livro ou com um documentário dizendo que aquilo ali é a verdade, como realmente aconteceu, a história, você vai virar para ela e vai dizer que aquilo é só uma interpretação possível. Bem, você vai se tornar uma pessoa bem mais cética. E isso é o lado bom. Quando uma pessoa vier te dizer que a corrupção iniciou no governo Lula, que a corrupção iniciou no governo do Fernando Henrique Cardoso, que a corrupção iniciou no governo Collor, você vai perceber que essas demarcações dependem muito mais do interesse de quem fala do que do acontecimento em si. Esse barulho de jazz no fundo não foi eu que coloquei, é que meu vizinho é do primeiro ano de música e hoje ele está inspirado. Por fim, eu queria fazer uma ponderação.
O como se escreve história, ele não depende única e exclusivamente da maneira com que se conta uma história ou da beleza do texto. Há inúmeros outros fatores, como as instituições de validação, as fontes históricas, metodologias e teorias de explicação dos acontecimentos, a interdisciplinaridade, os debates, um público-alvo e etc. Buenas, se não existe um início em história, não cabe a esse canal seguir cronologias. As temáticas elas vão vir conforme a produção quiser. E nesse caso, eu sou a produção truta. E a produção vai elaborar os temas conforme as perguntas que foram feitas, no canal ou na página do Facebook. Aqui pode. Aqui mais ou menos. Aqui não pode.